casa. Qual é a atitude de um crente? Vamos orar, irmão, vamos buscar Deus. Está difícil o negócio, peça a Deus. Se o espírito mal da prostituição bater a porta do seu coração, vire-se a esse espírito e, em nome de Jesus, mande ele embora. É verdade, irmão. Tem muito espírito precisando ser expulso em nome de Jesus. Eu quero crer que todo mundo vai dizer amém. Nesse dia nós vamos, irmão? Diga amém. Amém. Agora assim, ó, se alguém tem dúvida, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E observe, irmãos, espera aí, o que é que ainda está lhe segurando nesse mundo? Irmãos, hoje, em nome de Jesus, pelo poder que há nessa palavra, Jesus, ele quer tirar da sua vida o que ainda está lhe segurando nesse mundo. Atos capítulo 16, irmãos, a partir do versículo 9. Vamos para a palavra de Deus. Diz assim, ó, preste bem atenção. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa à Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se lhe abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro
e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora, encobertamente, nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Amém, queridos? Meus irmãos, em continuidade ao que nós estamos falando, na semana passada eu falei para os irmãos basicamente do momento em que o apóstolo Paulo escolhe Silas como substituto de Gamaliel, aliás, como substituto de Barnabé, perdoe, para a segunda viagem missionária. E falei para os irmãos, destaquei acerca do bom testemunho de Silas e também da direção do Espírito Santo que o apóstolo Paulo tinha. Hoje eu tenho alguns assuntos para falar com os irmãos. Primeiro que tudo, irmãos, eu quero destacar com vocês a questão, mais uma vez, da intimidade com Deus. A Bíblia Sagrada, ela agora está relatando acerca de um missionário, de um homem de Deus. O apóstolo Paulo, eu quero dizer aos irmãos, lembrar mais uma vez aos irmãos, que nós não estamos falando de qualquer pessoa. Os irmãos, cuidado, aqui eu tenho um maestro, né? Estou vendo o Tony está ali, irmã Sônia, são da área do louvor e sabe que a gente tem que ter muito cuidado com os hinos novos que estão cantando, não é, irmãos? Eu falei semana passada para os irmãos daquele hino que diz: e quando ele vê, não pergunta quanto tempo ele estudou, se para ele é leigo ou doutor. E muita gente tem usado isso para acusar os irmãos na igreja. Eu mesmo já fui acusado umas 3 vezes na igreja de pessoas que cantam, e eu vejo pessoas no banco dizendo: tá aí, ó, Deus quer saber se é leigo ou doutor. Deus não chama qualquer pessoa, irmãos. Não caia nesse engano, tá certo? Dessa pregação de dizer que você... Uma vez um irmão chegou para mim e disse assim, no meio de uma pregação, inclusive, de um ensino como esse, o irmão levantou a mão no meio da igreja, me atrapalhou e disse assim: pastor, Deus usa até jumento. Eu digo: sim, mas você não precisa ser um para ser usado por Deus, né? E, por sinal, Deus usou jumento porque não tinha ninguém para usar. Então, assim, nós temos aqui uma igreja cheia de servos de Deus, de ungidos do Senhor. E Deus chama homens capacitados, homens e mulheres capacitados para fazer a obra dele. Deus não chamou qualquer pessoa, Deus separou os discípulos, lá chamou o apóstolo, todos eles eram homens inteligentes, eram homens de destaque, né? Eram homens que tinham estudo, que faziam a obra de Deus com responsabilidade, sabiam o que ele estava falando. Não caia nesse engano, dizer: eu vou abrir aqui para ver o que Deus vai falar. Não bota a culpa em Deus do fato que você não está lendo a Bíblia. Então a gente tem que ter cuidado com essa questão. Estou dizendo isso porque o apóstolo Paulo era um homem de dupla nacionalidade, era um poliglota, não é? Falava vários idiomas.
O apóstolo Paulo ele chega a dizer assim, ó irmãos, tem uma diferença entre você ser capacitado e você querer humilhar as pessoas, não é? Isso aí é outra história. Por exemplo, o apóstolo Paulo ele nos dá um exemplo, porque ele tinha como missão pregar o evangelho aos gentios. Então ele chega a dizer em determinado momento, eu me fiz tolo para ganhar os tolos. E tem toda uma contextualização, não significa dizer que em todo tempo o apóstolo Paulo foi tolo também. Mas aqui, ó, por exemplo, além da capacidade que o apóstolo Paulo tinha, que nós não podemos esquecer, todos nós devemos buscar capacidade, irmãos. Se aqui tem algum jovem que sonha em ser obreiro ainda, comece a estudar, se matricule na EPOS, não é? Comece a buscar Deus, buscar conhecimento, saber o que é fazer a obra de Deus, antes de fazer a obra de Deus. Não se arrisque aí a se aventurar como as pessoas fazem, porque depois elas se decepcionam e dizem que a culpa é de Deus. Na verdade, elas não se prepararam para fazer a obra de Deus. Agora, o apóstolo Paulo ele tinha um lado do conhecimento, mas era um homem extremamente fiel a Deus. Se nós pegarmos só o que a gente sabe até agora, até o capítulo 16, você vai ver que quando o apóstolo Paulo ele aceitou Jesus, ele aceitou mesmo. A vida dele mudou, a vida dele foi transformada mesmo, a partir do momento que ele se decidiu por Cristo. E a gente vê, por exemplo, no texto de hoje, nós vemos assim, ó, o apóstolo Paulo teve uma visão. Irmãos, tenha cuidado, visão não é qualquer pessoa que tem, eu já falei aqui. Para você ter visão, você precisa estar preparado para ter uma visão. Porque se você não estiver preparado, você vai se assustar. Imagine, tem muita gente que sonha e diz que vê anjos sem nunca ter visto. Imagine você acordar de noite e ter um ser de branco, se vier com a asa batendo na sua frente, no seu quarto. Muita gente vai ter um infarto, vai cair para trás, vai morrer. É verdade. Tem outros que vão sair gritando porta fora, dizendo que tem um fantasma no quarto. Não, tem acaba um anjo, eu sou um anjo, sou um fantasma não. E o camarada sai correndo, simplesmente porque não está preparado. O apóstolo Paulo, se nós voltarmos um pouquinho, por exemplo, no versículo 6 e 7, a Bíblia Sagrada diz que quando ele passou para a Frígia, lá na região da Galácia, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar o Evangelho na Ásia. Como foi esse impedimento, irmãos? Provavelmente por meio de profecia. Provavelmente Deus usou alguém para falar com o apóstolo Paulo e dizer que não era para ele pregar o Evangelho na Ásia. Se você prestar atenção, não tinha só ele e Silas, porque a Bíblia Sagrada vai dizer, por exemplo, no capítulo de número 16, versículo 16, se você olhar, você vai ver que diz que aconteceu o quê? Indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, indo nós, ou seja, o autor, ele se coloca no meio da história. Então, além de Paulo e Silas, haviam outras pessoas. Então, você observa o seguinte, ó, que como haviam outras pessoas, provavelmente o Espírito Santo usou alguém. Irmãos, para ter sonhos de Deus, você precisa ser fiel a Deus. Tinha um rapaz, quando eu dirigia a igreja da Colombo, que eu ia lá toda semana convidar ele para ser crente. Ele dizia, não pastor, não vou ser crente, porque eu quero que Deus use alguém para mim. Eu já fui na igreja várias vezes no culto e Deus não usa ninguém. Eu disse, rapaz, estou todo desconcertado, só se for para usar, para mandar você se consertar. Se você quer ter uma visão de Deus, irmão, você precisa ser próximo a Deus. Deus não revela as coisas dele a qualquer pessoa. Você já leu aquele versículo que diz, Deus não habita em templo feito por mão de homem? Aí o povo compara o templo, a igreja, não é? Tem um povo aí infiel que não quer ser dizimista, aí diz assim, não, está se referindo ao templo. Não, o templo somos nós. Se você é aquela pessoa que diz, eu vou viver o Evangelho da minha forma, vou fazer do meu jeito, a interpretação é minha, saiba que Deus nunca vai habitar dentro de você, porque Deus habita no templo que Ele mesmo molda. O templo que Deus habita é feito por Ele, é templo que Ele está em conformidade com a vontade dEle. Quando Noé foi construir a arca, ele não disse, eu vou fazer a arca dos meus sonhos. Não. Deus disse, Noé, faz a arca assim, um andar, o segundo andar, a janelinha lá em cima, a madeira tem que ser tal, a porta tem que estar em tal lugar. Deus deu as medidas da arca a Noé. Você vai observar que o apóstolo Paulo, ele teve uma visão. Mas se você observar alguns versículos, por exemplo, versículo 13,
No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. Então você observa, o apóstolo Paulo era um homem, versículo 16 também diz que ele procurou um lugar para orar. Ou seja, era um homem que perseverava na oração, era um homem, irmãos, que tinha conhecimento das Escrituras Sagradas, ou seja, ele lia as Escrituras Sagradas. As Escrituras na época do apóstolo Paulo, nessa época aqui, ainda não havia o Novo Testamento, as Escrituras eram o Antigo Testamento, mas ele tinha conhecimento da vontade de Deus, ele tinha conhecimento dos ensinamentos de Jesus. É tanto que as suas cartas foram escritas antes dos evangelhos serem escritos, a boa parte das suas cartas, e se tornaram referência de fé para a gente. Então, um negócio como esse não poderia ser escrito por um homem que não tinha conhecimento acerca da vontade de Deus. Agora observe, irmão, estou falando isso para perguntar aos irmãos mais uma vez, como é que está a sua leitura bíblica? Como é que está, irmãos, a sua vida de oração? De novo, pastor, de novo vou perguntar. Eu tenho visto irmãos que estão vindo aqui, tem um tempo que isso tinha parado, agora eu estou vendo duas pessoas, eu não vou dizer a idade, não vou dizer o departamento, eu estou observando duas pessoas, que pode ter mais, mas eu já coloquei o olho em duas pessoas que estão vindo para a igreja e não estão nem trazendo a Bíblia. E eu fico perguntando, se essa criatura não traz a Bíblia nem para caminhar para a igreja, é sinal que nem está lendo em casa. Irmãos, domingo vamos fazer a prova de Josué, não é, irmãos? Eu estou vendo uma escassez, parece que os irmãos já desistiram de ler a Bíblia esse ano. Irmãos amados, como podemos nós, crentes em Jesus, nos sustentarmos de pé sem ler a Bíblia Sagrada? Como podemos nós, irmãos, continuarmos fiéis a Deus se nós não somos conhecedores da Bíblia? Quer ver uma coisa que eu estava pensando outro dia, irmão Dimas? Eu acho que não existe pregação boa. Você sabia disso? Eu estava pensando, eu acho que não existe pregação boa não. O que tem é um bocado de gente que não lê a Bíblia. Porque tem um bocado de gente que não lê a Bíblia. O camarada chega aqui às vezes, fala um monte de coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, e o povo sai vibrando, dizendo assim, olha, a pregação hoje foi, não é? Tem domingo que eu saio daqui revoltado para casa. Se eu pudesse, eu pregava de novo. Eu não prego porque já é 9 horas e os irmãos têm que ir para casa. Mas porque não tem nada, eu vejo os irmãos, eles falam uma bênção, Deus falou comigo grandemente, e da Bíblia não tem nada. Por que, irmãos? Porque não estão lendo a Bíblia, estão comendo qualquer coisa, estão engolindo qualquer coisa. Nós precisamos da presença de Deus. Agora, nós só vamos ter a presença de Deus se nós formos à presença de Deus. Como é que nós vamos à presença de Deus? Nós que somos crentes, temos que ler a Bíblia, irmãos. Temos que ter a leitura da Bíblia em dia. Temos que orar, buscar Deus incessantemente em oração. Deixar de uma vez por todas, irmãos. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fiquei meio triste outro dia, porque eu estava ali embaixo e eu vi outras pessoas descendo aquelas escadas, imitando línguas estranhas. Eu disse, irmãos, na nossa igreja isso é inadmissível, porque tem ensino na nossa igreja. Blasfemando, irmão, com as coisas de Deus. A gente não pode brincar, nem em pensamento, imitar as coisas de Deus, irmãos. Não, tinha uma vez que eu falei para os irmãos que tinha uns toques de celular que imitava a língua estranha. Eu estava perto de um abençoado e começou o toque. Aí o toque fazia, ei varão, atende o celular, manto. Atende esse celular, terra. Tem um manto, um anjo querendo falar com você. Aí ele disse assim, pastor, uma bênção, né? Eu digo, se eu tivesse poder, eu dizia, Jesus, toca fogo nesse celular agora. Queima a mão desse cidadão, para ele nunca mais blasfemar das coisas da tua parte. Não pode, irmãos. Sabe por que o apóstolo Paulo teve visão? E de noite ele teve uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia para ele e rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E tem uma expressão ali, um pedido de socorro. Agora, sabe por que ele teve uma visão da parte de Deus? Porque ele era um homem que buscava a presença de Deus. Irmão, quem aqui não quer ter uma visão da parte de Deus? Quem aqui não tem desejo de todos os cultos Deus usar um profeta para você dizer assim, eu vou mudar a sua vida, você é um homem escolhido por mim, você não sei o quê. Agora eu quero dizer, você está fazendo por onde Deus usar alguém para você verdadeiramente e confirmar as
promessas dele na sua vida? Irmãos, o apóstolo Paulo teve uma visão. Nós precisamos dizer: Senhor, eu quero ter visões da tua parte. Agora, não se tem visões da parte de Deus se o coração e a vida ainda for poluída. Tem que ser crente, irmãos. E a Bíblia Sagrada agora vai dizer aqui, vai relatar um pedido de socorro. Você preste bem atenção, que o apóstolo Paulo era um homem guiado pelo Espírito Santo de Deus. Era um homem que, semana passada eu falei, que 2 vezes o Espírito Santo não permitiu que ele pregasse a palavra em tal lugar. Agora, nesse momento, o próprio Espírito Santo agora dá um sonho para ele. No sonho ele tem uma visão com o varão da Macedônia. Passa a Macedônia e nos ajuda. Irmãos amados, Deus está querendo contar conosco. Deus conta conosco, Deus está querendo. Nós não estamos aqui, irmãos, para a gente enfeitar. Uma vez eu estava pregando lá no Nordeste, e uma irmãzinha disse assim, ela se revoltou. Ela se levantou e começou a profetizar para a igreja. Eu acho que ela se revoltou, porque ela disse assim: é isso que eu digo, esse ministério está cheio de jarro, não é de vaso não. Aí ela sentou, aí eu disse assim: irmã, qual a diferença de vaso para jarro? Aí ela disse assim: porque jarro não serve para nada, jarro é só para enfeitar. Agora vaso, Deus trabalha e ele bota azeite dentro para fazer a diferença. Eis do Espírito Santo. Aí ela dizia: a gente tem que ser fácil, não é jarro não. Eu quero resumir o que eu quero dizer com a voz daquela irmã. Deus está procurando vaso. Irmãos, você observe que a gente está vivendo um momento agora em que o mundo está pedindo socorro, irmão. É um desespero. O mundo está pedindo socorro. Nunca esteve tão evidente a volta de Jesus Cristo como está nos dias de hoje. Você observa, você é obrigado a ficar trancado dentro de casa. Hoje o ministro da Justiça assinou um decreto autorizando a polícia pegar e prender quem sair para a rua doente. Se alguém for pego tossindo na rua, a polícia pode prender, foi assinado hoje. A Força Nacional, inclusive, pode algemar e levar e matar de vez. Matar não sei se estava lá não, mas prender pode. Irmãos, como é o fim dos últimos dias? Pestes, irmãos, guerras e rumores de guerra, reino contra reino, nação contra nação. Está aí as evidências. O mundo está pedindo socorro. Quem são os instrumentos de Deus nesse mundo? Somos nós. Semelhantemente àquele varão, apareceu o apóstolo Paulo naquele dia em sonho. É como se Deus estivesse chamando a nossa atenção. Tem gente, irmãos, clamando agora por socorro da igreja. Tem gente dizendo: passa a Macedônia agora. A igreja precisa passar a Macedônia para nos ajudar. Agora, semelhantemente ao apóstolo Paulo, naquela oportunidade, não se passa a Macedônia despreparado. Tem que passar a Macedônia preparado. Sabe por quê? Porque fazer a obra de Deus é assim, A Bíblia Sagrada diz que eles foram lá, e a Bíblia vai dizer agora que você observa onde o Espírito Santo mandou o apóstolo Paulo ir. Se não tiver preparo, quando chegou lá, aí pregou a palavra de Deus, liga e aceita Jesus, a sua igreja ou a sua casa se converte ao Senhor. Agora o apóstolo Paulo, que estava acontecendo na Macedônia, primeiro, tinha espírito mau na Macedônia. O que impressionava o povo era uma menina que tinha espírito de adivinhação. O povo estava sendo enganado. E cá para nós, eu estava lendo sobre essa menina, não dá tempo de explicar muito bem o que era ela, mas essa menina, as revelações que ela dava era como que a revelação de um Deus. Ela era tida como um tipo de Deus. Quando ela falava, era como se fosse Deus falando. Uma menina que tinha espírito de adivinhação, era o que mandava naquele lugar. Você olha, domingo na escola dominical aqui, presbítero Abel e presbítero Júnior, cada um falou de um tipo de discernimento. Primeiro, o discernimento que a gente tem por conhecimento da palavra. Quem lê a Bíblia Sagrada não se engana com qualquer coisa. Porque tem o discernimento da palavra, tem o conhecimento, tem fé. Anda em conformidade com a Bíblia. Diz: não, eu não vou pisar aqui porque Deus não se agrada que eu pise aqui. Agora, como é que você diz com segurança? Porque está na Bíblia, que aqui eu não posso pisar e eu não vou pisar. Esse é o discernimento, primeiro tipo, por conhecimento da Bíblia Sagrada. Agora, existe o discernimento como dom. Se é um dom espiritual, é uma capacitação, é uma revelação de algo
Nós precisamos do discernimento por meio da Bíblia e do discernimento espiritual, discernimento como dom. Agora me diga uma coisa, irmãos. Algum desses tipos de discernimento se alcança sem fidelidade a Deus? Agora, como é que nós vamos querer passar a Macedônia se nós não temos condições de passar a Macedônia? Você observa, por causa daquilo ali, eu vou detalhar algumas coisas para os irmãos aqui, mas o apóstolo Paulo foi lá e colocou um fim, meu irmão, no festival do diabo naquele lugar. Eu vou dizer, tem muita gente se enganando, tem muita gente se iludindo com falsas revelações nos dias de hoje. Irmão, tenha cuidado com profecia. Todo dia profetizam para mim uma coisa. Todo dia, irmão. E uma vez o irmão disse, pastor, não é toda vez que o senhor chora quando profetiza. Não é porque, sabe o que, irmão? Eu sou crente. Eu ando em conformidade com a palavra, com a Bíblia Sagrada. Tenha cuidado, irmãos. Tenha cuidado. A irmã toda desconcertada, com infidelidade conjugal, inclusive, disse assim, eu disse, não, vamos orar, vamos fazer uma campanha de oração. Não, porque Deus usou um profeta para mim, lá numa igreja que fundaram um buraco ali, e Deus usou um profeta para mim lá e disse que Deus vai me levantar como uma grande cantora das multidões, tá? Mas Deus vai te levantar como cantora se você não se converter, se você não se consertar primeiro. Passa a Macedônia, porque nós estamos precisando de ajuda. Irmão, sinta como se Deus estivesse sacudindo você agora. E dizendo assim, nós que aqui estamos, precisamos ser fiéis a Deus, irmãos, e a palavra de Deus. Porque Deus conta conosco. Nós devemos dar continuidade à obra de Cristo nesse mundo. Agora nós precisamos de preparo. Não se vai para o campo de batalha, irmão, se você não souber segurar algum tipo de arma. Sem arma você vai se levantar e vai ser morto. Pronto, estou aqui, vim lutar. O que você sabe fazer? Nada, só vim lutar. Pô, morreu e acabou. E agora? A culpa é de Deus? Deus está chamando. Preste atenção que o apóstolo Paulo chega em Filipos e a Bíblia Sagrada diz que no dia de sábado, para onde foi o apóstolo Paulo, irmãos? Ele foi lá na beira do rio, porque ele julgava haver naquele lugar um lugar para a oração. Ele não foi para aquele lugar para investigar o que estava acontecendo, para depois o Facebook soltar piada. Não, ele não foi fazer isso. Ele foi para aquele lugar ali, irmão, porque ele julgava que naquele lugar havia um lugar para ele orar. O foco dele era a obra de Deus. Nós não podemos perder o foco de Deus. O seu foco é Deus. Eu estava o mundo é uma coisa tão ridícula no mundo, que eu não sei como o povo cai nisso. Eu vinha chegando num lugar, tinha um grupo de crentes, uns 10 crentes. Ontem, um grupo, 10 crentes. Vem aqui, Eduardo, tem perto para mostrar o que fizeram comigo. Daí eu cheguei e disse, pai, disse, irmão. Aí o irmão, não, ele não deu a mão, não. Ele disse, não, pastor, agora tem que ser assim, ó. Aí ele disse, Senhor, tem que estar certo, tem que ser assim. Aí ele disse, tem, ele tá bom, porque também me disseram, se não tiver o lenço, tem que aspar o nariz assim. Acabei de aspar o nariz, miserável. Tá aí, ó, pegou gripe, para deixar de ser besta. Eu disse a ele, sabe por quê? Você não é besta, o besta é o irmão de ontem, tá certo? Mas por que, irmão, eu fiz isso com ele? Porque podendo estar focado em Deus, está dando lugar à coisinha do mundo. Preste atenção, irmão, que o nosso foco tem que ser em Deus. Não estão perdendo foco por qualquer coisa. Deus está nos chamando. Você tem que passar a Macedônia. Agora, para passar a Macedônia, você tem que estar preparado, você tem que estar em oração. Se tirar o foco de Deus, você vai morrer na Macedônia, irmão, porque vão lhe matar. Sabe o que fizeram com o apóstolo Paulo? A Bíblia diz, ele foi lá, não perdeu o foco, foi orar. E a Bíblia diz, quando ele chega na beira do rio, sabe o que ele encontra? Um grupo de mulheres, que ele começa a falar para elas acerca de Deus. Espera aí, lá vai o pastor, já sei o que ele vai dizer de novo. O que é que o crente fala, irmãos? O crente fala de quando, não é? Você lembra lá do salmista, quando ele diz, né? Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro de Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa língua se encheu, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Na verdade, olha o que tem que ter na boca de um crente. Eu escutei uma pregação outro dia, que o camarada dizia assim,
Irmãos estão dizendo por aí que você tem que ser uma pessoa feliz. Você não tem que ser uma pessoa feliz, não, irmão. Que é isso? Não tem que ser feliz. Então, mas eu tenho que ver qual é a Bíblia que esse camarada está lendo. Porque mais na frente a gente vai ver Paulo e Silas na prisão, amarrado pelos pés, com as costas toda ardida de apanhar de vara. E eles estavam sentados lá, amarrados pelos pés, encostados no tronco, que é como a Bíblia Sagrada escreve, e eles estavam o quê? Orando e cantando. Como é possível isso se não tiver a presença de Deus no coração? Deus está nos preparando, irmão, porque essas coisas que estão acontecendo aí é apenas o princípio das dores. Irmãos, eu creio, o princípio das dores na igreja ainda está aqui. Mas a igreja não vai passar pelas dores, porque nas dores ela tem que ser arrebatada. Ela tem que ser levada. Deus está falando conosco. Você já está achando ruim um pouquinho que você está apanhando? Pois Deus está dizendo assim, não, ó, você tem que estar preparado para passar a Macedônia. Tem algo muito maior esperando lá, meu irmão. Vai chegar o dia que nós temos que ser tomados desse mundo, irmão. E nós temos que estar preparados para esse dia, irmão. Porque se não estiver preparado, vai ficar. Está lá no apóstolo Paulo e Silas. Olha como a Bíblia é perfeita. Saímos, fomos lá, pregamos para as mulheres que se juntavam ali. A Bíblia diz, ó, lembra da pregação de sábado? Lembra da igreja de Tiatira? Lembra que eu falei? Lembra, João? Já leu o mistério lá? Você lembra da igreja de Tiatira? Lembra dos 3 grupos de pessoas que tinham lá? Os que já tinham sido levados pela conversa de Jezabel, a falsa profetisa, os que estavam dando ouvido a Jezabel, e tinha um remanescente que se conservava fiel. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer assim, ó, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Aí a Bíblia diz, e que servia a Deus. Olha o detalhe. Lídia da cidade de Tiatira não era qualquer pessoa. Haviam pessoas lá, naquele lugar, na Macedônia, que precisavam, haviam servos de Deus, que precisavam ouvir a palavra de Deus. Você observa que as características de Lídia, antes de dizer que ela ouvia o que Paulo pregava para ela, a Bíblia diz assim, ó, que ela era vendedora de púrpura, versículo 14, e que servia a Deus. Aí a Bíblia diz, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Ou seja, na Macedônia tinha servos de Deus, que precisavam, irmãos, ouvir a palavra de Deus. Irmãos, olha que coisa interessante, porque a Bíblia diz que depois que Lídia foi batizada, ela e sua casa rogou que eles fossem para a casa dela. Na casa de Lídia, a Lídia, na verdade, se transformou numa congregação, onde as pessoas se reuniam para cultuar a Deus. Porque a Bíblia diz, lá no último versículo do capítulo 16, diz que quando o apóstolo Paulo saiu da prisão, ele foi na casa de Lídia, confortar o coração dos irmãos que ali se reuniam. Olha que coisa interessante, na Macedônia tinha crentes precisando que alguém anunciasse a palavra para eles. Irmãos, você observa que Deus estava levantando instrumentos para edificar a vida de pessoas fiéis que clamavam. Irmãos, sabe por que Deus me trouxe aqui hoje? Sabe por que Deus está lhe chamando a atenção que você precisa de preparo para entrar na Macedônia? Nada mudou, irmão, da Bíblia Sagrada. A Bíblia é a mesma. Nada mudou. A mesma santidade ainda vale para o dia de hoje. Não é verdade, irmão? A mesma santidade vale. Pastor, eu posso fazer isso que antigamente eu fazia? Não. É do mesmo jeito, a Bíblia não mudou, é do mesmo jeito, a Bíblia é a mesma, de ponta a ponta. Agora Deus está chamando a atenção. Você precisa passar a Macedônia, sabe por quê? Tem gente da sua casa, do seu lado, precisando de uma palavra de Deus. E as pessoas estão esperando que desça um anjo do céu para mover as águas. Quando na verdade Deus está falando ao coração e dizendo que prepara, porque a Macedônia pode ser a tua casa. Você pode ter que edificar o seu lar. Eu já ouvi pessoas dizendo, pregar para gente de casa é difícil, porque profeta de casa não tem honra.
Que conversa, irmão, não sei quem inventou essas histórias, não. Deus quer usar você hoje para entrar na Macedônia, irmãos. Deus quer usar você com poder, com autoridade. Irmão, Deus está preparando. Sabe o que está acontecendo? Sabe para que é essa situação toda? A gente estudou o Apocalipse aqui um bom tempo. Você lembra que eu explicava para os irmãos que vinham as pragas? E as pragas, elas tinham por finalidade acordar o povo de Deus. Era como se Deus dissesse: acorda, porque eu quero usar vocês. Irmãos, não brinque com as coisas espirituais. Não brinque com as coisas espirituais. Nós cremos na predestinação. Nós não cremos na predestinação absoluta. Uma vez salvo, sempre salvo. Isso a gente não crê. Porque tem pessoas que estão crendo assim. A Bíblia diz, olha, que lá no período do milênio, irmãos, um período de 1000 anos de paz e prosperidade, onde nós seremos governados pelo próprio Jesus, juntamente com a igreja que foi arrebatada na primeira fase da segunda vinda dele. A Bíblia diz, irmãos, é interessante isso, porque a Bíblia diz que depois de 1000 anos, o anticristo vai ser solto junto com os deles e vão enganar pessoas que estiveram no 1000 anos com Cristo. Boa parte das pessoas que viveram o milênio serão enganadas e seguirão o anticristo para a condenação. Irmãos, eu estou falando isso para lhes chamar a atenção. Sabe por que essas pestes estão acontecendo? Porque Deus está chamando a atenção da sua igreja. Irmão, nós temos que ser crentes em Jesus, irmãos. Nós temos que ser crentes. Pastor, não está dizendo que eu não sou crente? Não. Eu estou dizendo que nós temos que perseverar como crentes em Jesus. Deus está chamando a nossa atenção, irmão, nesses dias de hoje. Acorda, Deus está dizendo, porque eu preciso usar você. Deus está falando, irmão, conosco. Você observa, ele foi lá, pregou na casa de Lídia, se transformou numa igreja. A Bíblia Sagrada diz que aconteceu que saiu ele, indo a ele a oração. A Bíblia diz, o evangelista Lucas, possivelmente o autor do livro dos Atos, ele diz, indo nós, ou seja, ele estava junto à oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Olha que coisa interessante, sobre o que nós estamos sujeitos. Você observa qual era a profecia daquela menina. Diz que ela seguindo Paulo, o autor diz, ela seguindo Paulo e a nós, ela dizia assim, clamava, dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos judeus altíssimos. Ela não chamava o que Paulo pregava de blasfêmia, de coisa ruim. Ela dizia, esses homens que anunciam o caminho da salvação. Ou seja, o demônio falando que era caminho da salvação. Irmão, eu vou falar uma coisa aqui que eu não costumo falar. Eu gosto que no púlpito da minha igreja não tenha outra palavra além do nome de Jesus. Vocês sabem disso. Agora, quer ver uma coisa? Essa semana a gente estava estudando ali, eu junto com Thaisa, e a gente estava observando, irmão, de onde vem o possível apoderamento dos dias atuais. Peraí, irmãos, eu vou falar uma coisa agora, ninguém me apedreje, ninguém jogue pedra em mim, pelo amor de Deus. Mas a Bíblia Sagrada diz o quê? Que as esposas devem ser submissas ao seu esposo. Peraí, não, mas nós temos que ter. Eu vi um povo protestando aqui, um grupo de mulheres, sem roupa, não é? Elas estavam sem a parte de cima da blusa, todo respeito às irmãs, mas era assim que elas estavam, fazendo um protesto na rua, aí diziam assim, não, nós estamos lutando pelo nosso direito de voto. Aí eu pensei comigo, mas vocês não já votam? Não é verdade? Nós estamos lutando pelo nosso direito de estudar. Aí eu disse, mas vocês não já estudam? Nós estamos lutando pelo nosso direito de trabalhar e de ganhar mais que os homens. Eu digo, sim, eu conheço mulheres, inclusive que são governantes, não é, que ganham grandes salários, pessoas que assumem grandes responsabilidades. Eu digo, esse povo não já tem? Mas por que eles estão lá lutando? Irmão, sabe de onde vem isso? Isso aí tem influência do mundo espiritual.
Eu vou falar para vocês. Vou falar. Eu não aconselho vocês a estudarem baixo espiritismo. Mas está lá, a tal da pomba gira está solta por aí. É verdade, está solta por aí, botando coisa na cabeça das mulheres. Eu estou falando das mulheres, mas eu poderia falar dos homens também. A tal da Maria Mulano está aí solta. Eu sei, irmão, poderia citar o nome dos 50 aqui. É verdade, querendo, não, nós temos que ser superiores. O Zé Pilintra está aí solto. É verdade, pregando, é como Jezabel pregava na igreja de Tiatira, que nós temos que ir às profundezas de Satanás se nós quisermos conhecer ele. Por exemplo, você quer saber, quer vencer a bebida, então você tem que beber para você ver como a bebida é ruim. Sangue de Cristo tem poder, irmãos. O mais interessante é que essa menina, quando ela andava atrás de Paulo e de Silas, e de Lucas e de todos os que estavam com eles ali, elas diziam assim: estes, olha como é interessante, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação. Olha o que ela falava bonito. Eles são servos de Deus Altíssimo. Sabe o que ela estava tentando fazer? Eu já falei para os irmãos aqui o segredo para você identificar algumas coisas que não são de Deus. Por exemplo, ela estava tirando a glória de Deus e colocando a glória em cima dos homens de Deus. Você observa, irmão, quando Deus, acho que foi, não sei se foi Eduardo que falou aqui outro dia, quando Deus batiza no Espírito Santo aqui, irmão, a glória tem que ser para Ele. Quando Deus cura nesse lugar, a glória tem que ser para Ele. Senão nós não seríamos de Deus, porque estaríamos trazendo a glória de Deus para nós mesmos. É o caso dessa moça. Ela andava atrás clamando, empoderando os homens de Deus. Esse homem que prega o caminho da salvação é servo do Deus Altíssimo. Daí tu imagina, camarada que veio fazer a obra de Deus e faz tempo que não lê a Bíblia. Ele ia ficar todo fofo, irmão. Paletó, que nem aquele sapo cururu, que quando você chega perto dele, ele incha. Faz grupo, não é? E incha assim. Paletó nem ia caber mais, ele ia andar e dizer: eu sou o máximo, ó. Está aí, ó. O povo clamando, dizendo: eu sou servo de Deus Altíssimo. Mas a Bíblia Sagrada diz que o homem de Deus, agora preste bem atenção, como a Bíblia é perfeita. O apóstolo Paulo era um homem que tinha intimidade com Deus, porque você pega as passagens das viagens missionárias dele, e você vai ver que constantemente o apóstolo Paulo ia buscar Deus em oração. Irmão, é assim, ó, está difícil alguma coisa na sua vida? Deixa eu lhe dar um conselho. A primeira coisa que passar na sua cabeça não deve ser o divórcio, não. Deve ser, sabe o quê? Eu vou dobrar o joelho, eu vou clamar ao Deus Altíssimo. Sabe por quê, irmão? Porque não é assim, não é? Qualquer coisa hoje em dia não é divórcio. E não estão usando o divórcio como se fosse uma coisa normal. Não, se separa. Vai lá, isso não cabe mais. Você não tem que viver essa vida. Que conversa é essa, irmãos? Nós somos crentes, eu vou dizer de novo, nós somos crentes em Jesus. Nós andamos na contramão do mundo. Qual é a atitude de um crente? Aprenda a Bíblia Sagrada. Qual é a atitude de um crente? Vamos orar, irmão, vamos buscar Deus. Está difícil o negócio, peça a Deus. Se precisar alguém ir na sua casa, peça em oração. Porque semelhantemente o povo da Macedônia clamou, e Deus direcionou pelo Espírito Santo o apóstolo Paulo para ir lá. Deus vai direcionar alguém para ir na sua vida e lhe ajudar de alguma maneira. Homens de Deus, está difícil o negócio, meu irmão. Não se desespere, não. Eu vou comprar um vidro de azepam para tomar porque está difícil. Que conversa é essa, irmão? Nós somos crentes. Sabe o que é que o crente faz? Dobra o joelho. Precisar tomar remédio, a gente toma. Mas a primeira solução não é o remédio, não, meu irmão. A primeira solução é chá da raiz de Jessé. É joelho no chão, é oração. É crer no poder do Espírito Santo de Deus. Está na Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo foi lá. Aí a Bíblia Sagrada, ele era um homem que tinha discernimento, porque a Bíblia diz assim, ó. E isso ela fez por muitos dias. Você observa, ela não fez só um dia, não, fez por muitos dias. Aí a Bíblia vai nos dizer assim, ó. Eu queria terminar, mas não vou terminar aqui. Porque a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, perturbado, voltou
voltou-se ao Espírito, porque ele teve o discernimento naquele momento. Teve discernimento. Voltou-se, porque a Bíblia diz que uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Aí a Bíblia diz que ele voltou-se, e olha sua Bíblia, o que é que a Bíblia diz? Disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando, saia dela. E na mesma hora, saiu. Irmão, sabe o que é que perturba muitas vezes a gente para sair da presença de Deus? Eu vou falar uma coisa aqui, que eu não sei se eu falo. Acho que eu vou pular. Mas eu vou dizer, pronto. Se eu pediu para eu falar, eu vou falar. Olha, eu vou dizer, irmão, se o espírito mau bater o seu coração, expulse ele em nome de Jesus. Vire para trás e diga: sai em nome de Jesus. Se o espírito mau da prostituição bater a porta do seu coração, vire-se a esse espírito e em nome de Jesus mande ele embora. É verdade, irmão. Tem muito espírito precisando ser expulso em nome de Jesus. É verdade. O irmão, preste bem atenção, preste bem atenção. O apóstolo Paulo olhou e ele viu naquela moça o espírito mau. Não estou dizendo que tudo que acontece na nossa vida é espírito mau. Mas tem coisa que a gente não consegue vencer pelas nossas próprias forças. Eu não estou tendo força para vencer. Teve um rapaz que falou para mim: pastor, eu não estou tendo força. Sim, eu estou assim, ó. Eu estou em abstinência, eu vou bater a cabeça na parede. Eu se ajoelho aqui, ele se ajoelhou. Não tem muitos dias, não. Não vou dizer onde foi. Mas eu coloquei a mão na cabeça dele. E ele esperava que eu orasse por ele. Eu botei a mão na cabeça dele: sai! E ele caiu no chão, foi liberto. Porque eu percebi que ele não tinha, irmão, nada de abstinência. Agora tinha um espírito mau que estava perturbando ele. Irmão, eu vou falar, até eu tenho que fazer isso. Você pensa que eu não tenho, que eu sou sujeito às mesmas paixões? Eu contei para vocês que um dia eu estava ali querendo estudar, irmão, a Bíblia Sagrada. Lendo a Bíblia Sagrada, eu não sou inteligente. Eu me isolo de todo mundo para poder eu aprender alguma coisa, para poder ter algum argumento para dizer. Eu estava isolado, como eu gosto de ficar para ler a Bíblia Sagrada. Irmão, mas era uma perturbação, tanta coisa vindo na minha mente, a foto de tanta gente vindo na minha cabeça, e tantas coisas que não convém nem que eu fale. Daí eu fiz que nem um pastor que eu vi outro dia na beira da estrada. Eu ia para a convenção, e quando passei, estava o carro do pastor estacionado, e estava a porta aberta e o pastor lá na porta, falando assim, apontando para cá. Eu disse: para o carro, que ele tá, conhece aquele homem, é um pastor que está indo para a convenção também, está com algum problema. Você pneu que ia furar, faltou combustível, bateria, alguma coisa. Daí disse: o que foi, pastor? Ele disse: não, é porque o inimigo está dentro do meu carro. E eu parei o carro e eu disse a ele: ou você sai, ou eu ou você. Se você não quiser sair, pegue meu carro e vai embora. Agora só entra aí se você sair. Mas ele: não, é uma atitude extrema que nós precisamos tomar. Aí eu fui lá, eu disse: não, vou orar para o Senhor. Depois eu me aproximei dele, eu senti um arrepio assim da cabeça aos pés. Daí eu fui lá, coloquei a mão em cima do carro. Bota a mão em cima do carro aí, que o povo não crê mais nisso não. Mas eu ainda creio, eu sou crente da Assembleia de Deus. E botei a mão em cima do carro junto com ele: sai daí em nome de Jesus. Ele olhou para mim, olhou para o irmão e disse assim: eu sinto uma paz tão grande no meu coração. Quer que eu vá com você? Não, pastor, pode deixar que eu vou só. Entrou no carro, ligou e foi embora, cantando. Naquele dia eu lembro que eu abri a porta da minha sala. Eu abri ali embaixo a porta da sala e fui para a porta da sala e tomei uma atitude extrema. Sozinho aqui dentro, irmão, sozinho. Eu peguei e comecei a gritar: sai em nome de Jesus, sai daqui, agora! Saia daqui, desgraçado! Quem olhava aquela cena dizia: o pastor endoidou, o pastor está maluco. Irmão, mas me diga uma coisa: o evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós, irmãos, ainda é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Irmãos,
eu quero lhe chamar, irmão. Nós temos que ser fiéis. Deus está nos chamando para passar a Macedônia. Agora eu quero terminar dizendo a você: você precisa tomar uma atitude extrema. Não vai ficar fanático e dizer: o pastor disse que tudo que der errado agora é culpa do dentro do cu. Não. Eu estou dizendo, se tem alguma coisa que prende você ainda nesse mundo, irmão, que prende você. Você imagina a trombeta soar agora. Imagina aí a trombeta soar. Imagine aí que Jesus está voltando agora, nesse momento. Imagine, a trombeta soou. Só a igreja vai ouvir naquele dia a trombeta de Deus, o alarido. Irmãos, eu sonho todo dia com o que o alarido vai falar. Eu estava brincando com o Mário Milton, ele saiu ali, e eu estava ensinando o Mário Milton a marchar. Imagina aí, irmão, que coisa da minha cabeça. Ensinar o Mário Milton a marchar. Bora, desse dia, amarra um cabo de vassoura nas suas pernas. Não é assim, irmão? Faz? Um cabo é muito mole, não é? Não é? Vou amarrar um cabo de vassoura nas suas pernas, um cabo mole. E comecei a dar uns toques ali. Mano, né? Dando toque ali para fazer uma bonita com ele. Bora, meu amigo, marcha. E ele não aceitou marchar. Então vamos correr. A gente começou a correr. E eu comecei a cantar: o que é que você está vendo? Para ele responder atrás. E sabe o que é isso, irmão? Você já viu aquela pessoa que vai na frente dando esses gritos para troca, correndo? Não é o tal do alarido, não é? Aí eu estou pensando aqui, pense comigo, irmão, que será que o alarido vai dizer? As pessoas especulam e dizem assim, ele vai dizer: Jesus está voltando. Mas eu não sei se vai dar tempo a igreja ouvir essa frase toda. Porque a Bíblia diz que vai ser tudo num abrir e fechar de olhos. Mas vai ter o alarido, não é? Vai ter a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, vai ter aquilo tudo. Agora, imagine essa cena para eu lhe fazer uma pergunta agora. Nesse dia, irmãos, nós vamos? Nesse dia nós vamos? Porque é o seguinte, presta atenção, eu quero crer que todo mundo vai dizer amém. Nesse dia nós vamos, irmão? Diga amém. Amém. Agora assim, se alguém tem dúvida, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E observe, irmãos, espera aí, o que é que ainda está lhe segurando nesse mundo? Irmãos, hoje, em nome de Jesus, pelo poder que há nessa palavra, Jesus, ele quer tirar da sua vida o que ainda está lhe segurando nesse mundo. Jesus quer limpar. Olha que coisa bonita, irmãos. Para eu pregar o evangelho, eu não preciso agredir ninguém. Você não presta. Não, eu preciso ensinar a Bíblia. Hoje, Jesus está falando conosco e dizendo, fazendo uma pergunta: o que é que lhe segura nesse mundo ainda? Porque o homem de Deus olhou para trás e falou ao Espírito. Deixa eu me aprofundar um pouco mais na pergunta e eu termino agora, eu prometo. Mas me diga uma coisa: se o homem de Deus virar para trás e falar ao Espírito que está sobre a sua vida, qual Espírito ele vai falar? Olha só, qual Espírito ele vai falar? Eu estou pregando para crentes, eu estou ensinando a Bíblia para crentes. Qual é o Espírito que vai ser encontrado habitando em nós? Não é interessante isso, irmãos? Vamos refletir nisso essa noite. Qual é o Espírito? Porque se não for o Espírito Santo, nós precisamos expulsar essa noite, em nome de Jesus. Se não for o Espírito Santo, o que for precisa ser expulso. Precisa cair, meu irmão, correr, bater em retirada. Senhor, a minha mente tem que ser pura. Um rapaz estava falando comigo, ele disse assim, um irmão falando comigo, aí ele disse assim: pastor, eu vou fugir. Eu disse: tá, fuja, mas você não pode viver o resto da vida fugindo. A gente foge assim, quando o pecado se coloca na frente da gente, daí a gente foge da aparência dele, e foge. Mas não significa dizer que eu vou ser um fugitivo nesse mundo, porque tem gente que está pregando que tem que ser fugitivo. Não. Deixa eu terminar dizendo essa. Você não tem que ser fugitivo. Como crente em Jesus, você tem que ser capaz de viver e não ser contaminado. Porque nenhum de nós aqui temos asa para voar. Quem é aqui que tem poder para sair aqui flutuando, voando nas asas do Espírito? Olha como eu sou santo, vou sair daqui voando.
Vai quebrar a cara ali embaixo, mas não vai. Não é? E se voar é da parte de Deus. Na verdade, se não for no dia do arrebatamento, é alguém querendo iludir o povo. Agora preste bem atenção, irmãos. Nenhum de nós temos o poder de voar. Nós vamos sair desse culto de ensino. Nós vamos sair daqui, nós vamos dar de bater de frente com o pecado ali fora. Alguém vai querer blasfemar contra Deus e vai querer o seu apoio. Alguém vai querer zombar da igreja e vai querer o seu apoio. Alguém vai querer, irmão, viver uma vida de pecado e vai querer levar você junto. E agora? Nós somos capazes de influenciar? Nós somos capazes, irmãos, de sair agora e não sermos poluídos com essas coisas aí fora? Eu vou terminar, porque o apóstolo Paulo expulsou o espírito que estava naquela moça. Expulsou, sai. E a Bíblia diz que ele saiu. Agora, peraí, irmãos. Vai terminar, pastor? Vou terminar, não vou ficar meia hora falando mais não. Mas peraí, irmão, na nossa casa alguma coisa precisa ser expulsa? Precisa ou não? Não deve ninguém me responder. Tem alguma coisa para ser expulsa de lá, irmãos? Será que tem uma cervejinha sem álcool guardada na geladeira? Será que tem como é o nome daquele negócio que dá no cigarro? A nicotina. Será que tem um cigarro sem nicotina lá guardando? Cigarro de crente, irmão, isso existe? Bebida sem álcool, irmão, isso existe? Coca-Cola sem açúcar, isso existe? Não é? Não estou dizendo que a Coca-Cola é pecado, não. Mas estou dizendo assim, existe Coca-Cola sem açúcar, Francisco? Será que é possível isso? Olha, irmãos, vocês precisam ler mais. Vocês precisam pegar a Coca-Cola sem açúcar e ler a composição dela ali atrás. Depois você me responde. Viu? Agora eu vou dizer uma coisa a você, ó. Deixa eu falar uma coisa. Tem alguma coisa na nossa casa que precisa ser expulso? Tem alguma coisa no nosso bolso, meu tá com Thaís ali, que precisa se converter, irmãos? Tem alguma coisa na nossa casa que a gente assiste que precisa ser usado para a glória de Deus? Tem alguma coisa que a gente digita, irmão, que precisa ser arrumado? Você está entendendo, irmãos? É muito além do que a gente pensa. Tem alguma coisa que a gente veste, irmão, que não está agradando a Deus? Tem alguma coisa que a gente veste que está sendo usado para a sensualidade no lugar que está sendo usado para a glória de Deus? Eu não sou contra a mulher comprar um batomzinho nos beiços, não. Porque toda mulher gosta disso, toda mulher é vaidosa. Agora me diga uma coisa, todo mundo sabe o limite da prudência, sabe ou não sabe? Eu já vi gente dizendo, bode ruge na cara, não, irmão. Deixa as irmãs se arrumar. Agora todo mundo sabe o limite da prudência. Me diga uma coisa, o batom na sua boca está sendo para arrumar o seu rosto ou está servindo para conduzir as pessoas ao pecado? Nós vamos estar contra o homem fazer exercício físico? Não. Até eu estou no Forrest Gump, corro muito, irmão. Quem quiser correr, me desafie. Agora me diga uma coisa. Eu gosto de correr. Agora me diga uma coisa. Me diga quando sai para correr, que as pessoas olham, que tipo de roupa está sendo usado para ir correr? Quando as pessoas olham para você, o que é que elas veem? Um crente fazendo exercício? Ou ela vê um corpo, irmão, que está passando ali para ser instrumento de pecado? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Tem espírito para ser expulso, irmãos? Não me responda. Mas a palavra tem que moldar a nossa vida, irmãos. Nós somos crentes em Jesus. A palavra tem que moldar a nossa vida. O nosso culto a Deus na igreja, irmãos, ele está sendo culto. Você está orando quando é para orar. Você está louvando quando é para louvar. Você está, irmão, dando glória a Deus quando é para dar glória a Deus. Tem ou não tem algo para ser melhorado? Irmãos, não me tenham por filho de Belial, irmãos. Na verdade, eu sou um pregador do Evangelho, irmãos. Eu sou pastor de igreja. Às vezes as pessoas dizem assim, irmãos, nós estamos precisando de um pastor que pregue a verdade. E pregar a verdade não é fácil. As pessoas lhe apontam, falam mal de você pelas costas. Mas eu vou dizer uma coisa para você, é recompensador, irmão.
Vale a pena pregar a palavra. Jesus está trabalhando essa noite. Vão sair frutos daqui, meu irmão, dessa igreja. Porque assim, também não se lança a palavra aos ventos. Jesus me mostrou, meu irmão, de madrugada, que tinha uns pontinhos vermelhos. E Jesus, que pontinho vermelho é esse? É porque nesse pontinho vermelho ainda tem alguma coisa que não está deixando a luz passar direito. Mas em nome de Jesus, essa noite, meu irmão, a cortina está sendo rasgada. E a luz vai passar, porque o sangue de Jesus tem poder na nossa vida. Se coloque de pé para nós orarmos e agradecermos a Deus. Jesus está aqui neste lugar essa noite. Eu vou mais além. Jesus está dando livramentos essa noite neste lugar. Porque com a mudança de atitude virão livramentos. Jesus está dando livramentos aqui hoje, Eduardo. Neste ambiente, Jesus está livrando crentes aqui essa noite. Olha assim, mãe, como se estivesse de ladeira abaixo. Mas Jesus essa noite pegou e botou a ladeira no prumo novamente. Você vai voltar a andar em lugares planos. E se você está sentindo angústia, a angústia vai sair essa noite em nome de Jesus. Você vai voltar a sentir a presença do Eterno na sua vida. Vamos orar, vamos agradecer a Deus.